Então, primeiro, deixa eu dizer boa noite para todo mundo, né? Agora, oficialmente, quem está nos assistindo, por estar mais uma quinta-feira aqui com a gente. Só para relembrar, a gente está fazendo essas lives para falar dos studbooks, né? Dos programas de conservação ex situ, que foram firmados em 2018 através de um acordo de cooperação técnica entre a ZAB, o ICMBio e o Ministério do Meio Ambiente. Então, dentro desses programas, a gente tem 25 espécies ameaçadas, né, que são mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. E, claro, a gente pode afirmar que esse é um grande passo para a conservação da biodiversidade brasileira. E uma das metas desses programas de conservação ex situ é organizar as informações sobre as espécies mantidas nos zoológicos, aquários e outras instituições científicas, envolvendo todas elas em um grande manejo cooperativo. Todas essas informações são inseridas no sistema e formam, então, o que a gente chama de studbook da espécie. E esse studbook é organizado e avaliado por um profissional técnico que a gente chama de studbook keeper. E por que essas informações são tão importantes? É com base nelas que são feitos os pareamentos e que a gente consegue realizar o manejo para atingir uma população com número suficiente e que seja geneticamente saudável para garantir que essas espécies não desapareçam, que elas não sejam extintas. E claro que além da participação de todas as instituições, né, do governo, dos zoológicos, é muito importante que a sociedade conheça esse trabalho que está sendo feito. E esse é o objetivo das nossas lives, né? Mostrar para todos a importância dessas espécies, desses programas, quais são as principais ameaças para elas e como que a gente pode ajudar a diminuir essa ameaça de extinção. Então, a gente espera, né, que vocês continuem acompanhando todo esse trabalho que está sendo realizado em conjunto por diversas instituições brasileiras. Vai ser toda quinta-feira, às 7 horas da noite, pode deixar anotado, né, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, como a gente diz. E para o programa de hoje, para a nossa live, a gente vai falar do studbook do macaco prego de peito amarelo e do studbook do sauim de coleira. E para conversar com a gente tem os studbook keepers, Cláudia Cristina Ladeira, Everton dos Santos Cirino, e as especialistas do ICMBio, Mônica Mafra Montenegro e Renata Bocorni Azevedo. Então, quero dizer que sejam todos bem-vindos, e para começar, vou pedir que cada um se apresente, conte um pouquinho da sua experiência profissional, para a gente quebrar o clima, né, já que a Mônica está mais experiente aí do grupo em lives, pode começar por você, Mônica. Então, boa noite, pessoal, né? Um prazer estar aqui novamente, né? Comecei na semana retrasada, né? A gente começou essas lives dos programas ex situ. Então, vou me apresentar. Eu fiquei devendo minha formação, Thaís, da outra vez. Eu sou médica veterinária, tá? Sou analista ambiental do ICMBio, né? No Centro de Primatas Brasileiros, de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros, do Instituto Chico Mendes. E dentro do ICMBio eu sou a ponto focal para manejo, para conservação de primatas, de preguiças, de tatus e de tamanduás. E sou também a coordenadora do Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas do Nordeste, né? Do qual uma das espécies que a gente vai conversar hoje aqui, o macaco prego do peito amarelo, faz parte. Então, acho que é isso. Espero que a gente tenha uma conversa bem legal. Então, vamos seguindo aí com o ICMBio. Renata, pode ser você. Boa noite, pessoal. Então, eu sou a Renata Azevedo, eu sou bióloga, eu também sou analista ambiental do Centro de Primatas do Instituto Chico Mendes, colega da Mônica. Eu estou no CPB desde 2015, né? E aí, praticamente desde que eu entrei, eu assumi como ponto focal dos planos de ação coordenados pelo CPB. Então, nós temos planos de ação para todas as espécies ameaçadas de extinção de primatas e de xenartras, né? Tamanduás, tatus e preguiças. E sou coordenadora, né, nessa live de hoje, né, que a gente está falando do sauim, eu sou coordenadora do PAN Sauim de Coleira a partir do segundo ciclo, né? Então, a partir de 2018. Ótimo. Então, já que falamos do sauim, vamos então para a Cláudia agora. Olá, boa noite. Sou Cláudia Ladeira, zootecnista. Eu estou no Zoológico de Bauru há 11 anos, né? Eu sou chefe do setor de nutrição animal e há todo esse tempo a gente tem mantido o sauim lá aqui em Bauru, né? Lá. E por isso quis participar e contribuir um pouco mais com o studbook.
E o Everton. Boa noite, eu sou Everton dos Santos Cirino, médico veterinário, há 12 anos trabalhando como responsável técnico no Parque Ecológico Municipal de Americana, né, concursado pela Prefeitura. Tenho pós-graduação em Clínica Médica e Cirúrgica de Animais Selvagens e Exóticos. Estou terminando minha pós-graduação também em Anestesiologia Veterinária. Atualmente faço parte da diretoria da Associação Paulista de Zoológicos, da diretoria veterinária e de bem-estar animal, e agora coordenando aí o studbook do macaco prego de peito amarelo, né, os Sapajos xanthosternos. Ótimo. Deu para ver, né, que nessa conversa tem só gente experiente aí, né, gente boa, como a gente fala. E já que a gente conhece quem está na conversa, vamos falar então quem são as espécies, né, dos nossos studbooks do dia, né, onde que elas ocorrem, qual é o grau de ameaça, as características principais, né, algumas curiosidades sobre esses animais. Então eu vou pedir para o Everton começar falando um pouquinho do macaco prego e depois a gente passa para falar um pouquinho sobre o sauí. Então, o macaco prego é um dos primatas considerado novo mundo, né, aqui da região das Américas. É uma espécie endêmica do Brasil, principalmente em região de Mata Atlântica e Caatinga do Nordeste brasileiro, né? Ele é muito encontrado em vegetação tanto de Minas Gerais como Bahia e Sergipe também, né? São animais maravilhosos, né? Adoro eles, assim como muitos primatas, a inteligência deles chama bastante atenção. No ambiente natural, eles têm limites ali da área de ocorrência, o Rio São Francisco, tanto ao norte como ao oeste, os seus limites. Limite leste dele é, lógico, o Oceano Atlântico, né, nessa região aí do Nordeste, e o limite ao sul, o Rio Jequitinhonha, né? E já foi encontrado um pouco deles, uma população nas margens do Rio Jequitaí, né, numa cidade de Minas Gerais. Então tem-se uma ideia de que pode ter um pouquinho mais de extensão a sudoeste aí a ocorrência deles, tá? É uma espécie muito ameaçada de extinção, né? Está presente na lista do Ministério do Meio Ambiente, a lista de fauna de ameaçados de extinção, está presente na lista CITES e na IUCN como criticamente em perigo, né? Então eles estão sofrendo bastante ameaça. A maior ameaça deles em ambiente natural é a questão de desmatamento, né? Principalmente redução de hábitat, fragmentação do hábitat deles, né? Então, tanto desmatamento para agricultura, pecuária, assentamentos rurais, né? Queimadas também, às vezes por forma espontânea, e um pouquinho também eles sofrem sobre a caça predatória e a apanha também desses animais para a gente que coleta para criar como pet, às vezes, né? Em região lá do Nordeste. Os machos geralmente tendem a medir em torno de 39 a 45 centímetros, pesar de 3 a 5 quilos. As fêmeas geralmente são um pouco menores, tá? Podem chegar até seus 40 centímetros, né? E o peso delas pode chegar a uns 3,5 kg. Característica dessas espécies, ela diferente de outros macacos pregos, de outras espécies de sapajos, é principalmente a pelagem deles, né? Eles têm tanto a cauda como os membros são de pelagem preta, o peito e o ventre ali, a barriguinha amarelo, né? Então isso que caracteriza principalmente a espécie, e o dorso geralmente uma tonalidade ou amarelo, meio acastanhado também. São animais como qualquer primata de hábito onívoro, então eles têm uma dieta vasta, né? Tanto de verdura, como frutas, insetos, pequenos vertebrados eles também podem predar, ovos. Eles têm essa diversidade na alimentação. Em ambiente natural, eles podem se alimentar de 96 espécies de vegetação da fauna nativa,
sendo que 88 dessas espécies eles ingerem a semente, então são muito considerados como dispersor dessas sementes, né? Então seria interessante a importância desses indivíduos na natureza ali para aumentar o reflorestamento, principalmente dessas vegetações aí que eles se alimentam bastante, tá? Geralmente eles se mantêm em grupos de 5 até 27 indivíduos, hábitos poligâmicos, né? Sempre, né, não tem aquela monogamia, sempre um casalzinho formado, podem um macho reproduzir com várias fêmeas, uma fêmea se relacionar e reproduzir com outros machos também. Geralmente a gestação dura em média de 5 a 6 meses, tá? Eles têm um intervalo entre um nascimento e outro de 2 anos, geralmente. Geralmente costuma ter um filhote só, cada gestação. Pode, ocasionalmente, nascer gêmeos, mas dificilmente vinga os dois. Um dos filhotes acaba, né, não vingando tanto. E eu acho que é isso. Tem uma longevidade de 40 a 50 anos, criado sob cuidados humanos, né? Em natureza a gente não tem muito dado assim, mas eles podem chegar até seus 40, 50 anos ali sob os nossos cuidados. Ótimo. Já deu para saber quem é a figurinha que a gente está falando. Você quer complementar alguma coisa sobre o macaco prego, Mônica? Eu queria... você podia projetar aquele segundo slide, até para ilustrar o que o Everton falou da distribuição da espécie e trazer aqui mais precisamente as informações de ameaça, né? Na lista vermelha nacional, a espécie está em perigo de extinção, né? Então, aqui, ó, o Everton falou da distribuição dele nos estados de Sergipe, Minas Gerais e Bahia, né? Então, essa linha amarela mais clara, que com certeza vocês não estão vendo o meu cursor, né? Eu estou mostrando aqui como se vocês estivessem vendo, mas essa linha amarela mais clara que está delimitando e vem aqui, né? Desce aqui para o estado de Minas Gerais. É uma espécie que acontece, como ele falou, desde Mata Atlântica até a Caatinga, inclusive tem populações que vivem no mangue, né? E é interessante que as populações do mangue, elas têm um fenótipo, né? Tem um jeitão assim diferente, não é? Eles não são esses xantospernos típicos, né? Que a gente vê com peitão amarelo. Eles têm um pelo mais mesclado. No mangue eles comem caranguejo, né? É uma coisa interessante. E ao longo da distribuição da Mata Atlântica, essa espécie está, de certa forma, bem protegida, porque tem muita unidade de conservação ao longo da distribuição atlântica. Porém, o grande problema é a Caatinga, né? A gente sabe muito pouco ainda sobre essa espécie na Caatinga. O Everton trouxe aqui uma informação, né, de um registro recente, né, de uma distribuição mais oeste da espécie. E a gente sabe quase nada de ecologia. Na verdade, a maior parte dos dados da Caatinga, né? E a maior parte dos dados de ecologia que a gente tem na natureza é para uma região, praticamente a maioria dos dados é da Reserva Biológica de Una, né? Onde tem estudos sendo realizados há, sei lá, eu diria talvez até quase 20 anos que tem estudos sendo realizados, mas são sempre no mesmo lugar, né? Então a gente precisa realmente de pesquisas dessa espécie em vida livre. E a espécie, ela tornou-se em perigo de extinção, né? Justamente como ele falou, o principal motivo foi a perda de hábitat e fragmentação. Inclusive, estima-se que houve perda populacional de cerca de 50% da população dessa espécie na natureza, né? E hoje a gente conta aí com cerca de 3.000 a 5.000 indivíduos em vida livre. Então, acho que era isso. Então, agora que a gente já conheceu o macaco prego, né, chegou a vez do sauim. Vamos começar com a Cláudia, depois a Renata pode complementar também. Então, ele é conhecido como sauim, sagui bicolor, souim de coleira, né? Na região tem alguns nomes, e ele é um animal endêmico do bioma amazônico. Então, ele tem uma região extremamente restrita, e praticamente toda essa região ela está ligada à cidade de Manaus, né?
E quais são as barreiras desse animal que não deixou que ele se expandisse mais? São rios, né? Então, ele está circundado por rios, como que é, no caso, o rio Amazonas, o rio Urubu, e ao norte ele encontra outra espécie, que é o Saguinus midas. Então, ele não consegue avançar, né? Põe uma foto dele aí, em mim, não fale. Estava falando da ocorrência, eu esperei para não estragar. Surpresa. Então, vamos lá. Ele é um Calitrix, né? Da subfamília Calitrix. Ele é característico por não ter praticamente pelos na cabeça. Então, essa pelagem densa, branca, ela vai até o meio do peito, né? E no dorso. E depois passa a ser uma outra coloração, por isso bicolor, né? Que ela varia do castanho alaranjado até o marrom escuro. Em geral, esses animais, as fêmeas estão em média 450 gramas e os machos chegam a 600 gramas. Corpinho bem curtinho, 28, 30 centímetros, e uma cauda longa, que pode chegar entre 30 e 40 centímetros, não prênsil, tá? A idade reprodutiva, ele começa a se reproduzir a partir dos 18, 2 anos, uns mais tardios até 3 anos. Em geral, essas fêmeas têm 2 filhotes, né? Sob cuidados humanos, elas chegam a se reproduzir 2 vezes por ano, né? Em geral, os gêmeos, né? Que a gente chama de gêmeos dizigóticos. Então, nem sempre ela consegue criar os 2, mas sob cuidados humanos tem se registrado bastante sucesso na criação de gêmeos. A gestação entre 160 e 180 dias, né? É um animal que é um onívoro, né? Então, a alimentação dele é baseada em insetos, ovos, exudatos de plantas, folhas, gomas de plantas, pequenos frutos. A gente sabe que lá na Amazônia os frutos são diferentes, mas ele tem essa capacidade de comer aqueles frutos mais lenhosos, frutos secos, né? São as frutas doces que a gente tem mais né, na nossa região aqui, tá? Então, há cerca de 4 a 6 meses, o filhote se alimenta de leite materno, começa a pegar outros alimentos, né? A partir disso, ele começa a comer, a já se alimentar sozinho. Pequenos invertebrados, tem algumas fotos deles comendo gafanhotos, grilos, mas eles podem pegar até animais um pouco maiores, como filhotes de aves, pequenos vertebrados mesmo, né? Eles predam ninhos também. Qual que é o maior entrave para esses animais hoje? São as ameaças, né? Então, a gente sabe que eles estão numa região extremamente sofrendo o quê? Sofrendo com as ameaças. O que é importante hoje? A gente fazer uma conservação integrada. Então, não adianta a gente ficar tentando fazer uma população viável e esquecer do que está acontecendo lá. Então, por isso, o PAN ele foi feito exclusivamente para privilegiar essa espécie, e a gente vai trabalhar com o Studbook e sempre estando em integração, tanto os animais in situ com ex situ. Vamos ver, mas ele está pela IUCN como criticamente ameaçado, né? Isso é muito sério. Então, essa espécie, se não tiver programas de conservação, criação de unidades de conservação efetiva, ela pode desaparecer em cerca de 30 a 40 anos. Pronto, Renata, pode complementar. Sei que você está esperando aí, você mandou algumas imagens para a gente também. Tem umas imagens não muito boas, né? Pegando já o gancho da Cláudia, falando então mais uma questão de conservação mesmo. Então, o sauim é uma espécie criticamente ameaçada também na lista nacional, né? E as ameaças, muito o que a Cláudia colocou, então a distribuição dele é super restrita, aí vocês têm uma imagem, um mapa, né? E sobreposta sobre a cidade de Manaus. Então, a situação do sauim é realmente muito preocupante, porque a gente tem que tentar conciliar a conservação da espécie com uma cidade do porte de Manaus, né?
Então, a gente tem aí a perda de habitat, né, como a principal ameaça, não só a perda, mas também a fragmentação desse habitat. Então, eu tenho grupos de sauim vivendo em fragmentos dentro da cidade de Manaus, em muitos fragmentos. Muitas vezes, esses fragmentos, a qualidade do habitat desses fragmentos é muito ruim. Então, né, não basta eu ter, eu tenho lá o fragmento, eu tenho um grupo de sauim, sim, mas como é que está esse habitat, né? Além disso, essa expansão urbana, então a gente tem grupos, assim, fragmentos que a gente tinha grupos conhecidos e que, sei lá, chega no ano seguinte, chega em alguns meses, a gente chega lá e o fragmento não está mais lá, né? Porque a gente tem toda a questão da expansão urbana, a questão de invasões é muito forte em Manaus, né? Além disso, a gente tem também ameaças que estão relacionadas com essa expansão urbana, como é o caso de ataques, né, de animais domésticos, atropelamentos. Então, aí vocês têm uma foto, essa para mim é uma das fotos mais chocantes, assim, do nosso parceiro, né, do Diogo Lagroteria, porque, só adiantando um pouquinho, fazendo um parênteses, o plano de ação do sauim de coleira, ele é coordenado pelo CPB, mas ele tem a coordenação executiva, é uma coordenação conjunta de 2 centros de pesquisa. A coordenação executiva é do CEPAM, que é o Centro de Biodiversidade Amazônica, certo? E o Diogo, o colega que fez essa foto, é o coordenador executivo do PAN. O CEPAM está localizado em Manaus, certo? Então, fechando parênteses, então a gente tem os atropelamentos, ataques de animais domésticos, de cães principalmente, e essa foto horrível, né, que são os animais que acabam sendo eletrocutados, né, nas linhas de transmissão. Bem, então, mais ou menos como a Mônica colocou também para o Xanthus, também existe, né, uma estimativa de que o sauim, né, que a população tenha sido reduzida em pelo menos 80%. Então, como a Cláudia bem colocou, se medidas de conservação, se a gente não conseguir, de fato, né, implementar essas nossas ações de conservação, a chance é que a chance da espécie, né, prosperar aí é bem baixa. Então, assim, a situação é realmente muito crítica. E aí, né, fazendo o gancho, então, com o que a Cláudia colocou também, na questão do manejo, então, no segundo ciclo, né, para vocês entenderem, né, o plano de ação do sauim, ele já está no seu segundo ciclo, né, os PANs, eles são implementados em ciclos de 5 anos. Então, a gente teve o primeiro ciclo de 2011 até 2016, né, até final de 2016, 2017 fizemos a avaliação, tal, e em 2018 a gente iniciou um segundo ciclo, né, que tem aí, vai até 2023. E nesse novo ciclo, a gente tem um objetivo específico para o manejo populacional, certo? E aí, dentro desse objetivo, a gente tem uma série de ações, eu não vou detalhar aqui, né? Quem tiver interesse pode acessar todo esse material do plano de ação, todas as ações, tem um livro, né, do primeiro ciclo, tudo isso está disponível no site do ICMBio, né? Pode dar lá, botar no Google mesmo, plano de ação do sauim de coleira, que cai direto, certo? Então, assim, para vocês verem, como bem colocou a Cláudia, a importância, né, da gente trabalhar a conservação, né, in situ depende muito da conservação ex situ. Então, a gente precisa estar sempre trabalhando juntos e não é à toa que apareceu esse objetivo específico de manejo populacional, né, adequado, manejo populacional, integrando o ex situ com o in situ. Sim, e só assim, né, como em nível assim, de informação, o tamanho populacional estimado, sendo uma estimativa bem boa, né, baseado na melhor área que a gente tem lá em Manaus, que é a Reserva Duque, é que a gente tem aí aproximadamente 46 mil indivíduos de sauim, tá? Mas foi uma estimativa, assim, bem com as informações que a gente tem do melhor fragmento, né, de Manaus. Eu acho que era isso, mais ou menos. Certo. A Renata acabou adiantando um pouquinho ali da questão do PAN, explicando já que foi ótimo, né, como são essas oficinas, mas agora a gente vai focar mais nessa parte mesmo, né, a gente já sabe quem são macaco-prego, sauim, um pouquinho das características, e entender qual que é o papel do ICMBio, né, como que ele está relacionado às ações de conservação da fauna brasileira, falar um pouquinho da estrutura do CPB, né, que é o Centro ali de Primatologia, as ações que estão sendo realizadas. Então, queria saber, né,
pedir a palavra para a Mônica agora para explicar um pouquinho de uma forma resumida que é esse outro protagonista, né, dentro dos programas de conservação, que é o ICMBio como parte do governo. Então, né, a gente já falou aqui dos PANs um pouco, né? Então, os planos de ação são políticas públicas, né, nacional, justamente na tentativa da gente, junto com a sociedade, né, porque conservação, a gente sabe hoje em dia que não é só uma questão de governo, de Estado, né, se a gente não se une com a sociedade, com o terceiro setor, com o setor de pesquisa, academia, a gente não consegue, né, fazer nada. E a gente tem, então, os planos de ação. Temos também, dentro dos planos de ação, a questão do manejo tem se cada vez se mostrado mais importante, né? Então, como a Renata falou, para o SAUIN, dentro do PAN dos primatas do Nordeste, a gente também tem um objetivo específico de manejo, né? Não tão extenso quanto do SAUIN, porque realmente a situação do SAUIN ela é bem diferente da situação do macaco prego galego, apesar de ser uma população muito maior do SAUIN vida livre, mas como assim? Tem 45 mil, outros só tem 5 mil, mas é porque é uma espécie diferente, eles têm uma biologia reprodutiva diferente, eles, né, eles têm uma expectativa de vida diferente do que tem o macaco prego. A população de macaco prego na natureza ainda tem mais chances da gente, né, conseguir fazer manejo in situ do que a do SAUIN de coleira. Mas não por isso é menos importante a gente ter um programa de cativeiro, né? Então, voltando para a pergunta da Thaís em relação à estrutura do CPB, e que a Renata também já falou um pouco na apresentação dela, o CPB coordena, então, essas políticas públicas para todas as espécies ameaçadas de primatas e de Xenarthra, né? Então, hoje, todos os primatas e Xenarthra ameaçados de extinção estão contemplados em planos de ação. A gente também faz a avaliação do estado de ameaça, né? De todas as espécies, aí não só as ameaçadas, a gente avalia todas as Xenarthras e todos os primatas, e assim a gente faz um trabalho técnico e indica para o Ministério do Meio Ambiente quais são as espécies que devem ser consideradas ameaçadas, né? E aí, estreitando mais o laço com a Sociedade de Aquários e Zoológicos, a gente, em 2018, né, conseguiu montar esses 25 programas, que a Thaís também já falou, e que tem sido, assim, me repetindo, mas tem sido muito importante para a conservação. Agora a gente só tem 25 espécies, né? Das 25, 6 são primatas, uma é Xenarthra, né? Mas, assim, foi um passo muito importante para a conservação dessas espécies, né? Não sei se a Rê quer complementar. Não, é isso aí. Eu acho que é só, tem muito tempo que a gente discute, né, Mônica, essa questão do manejo com os parceiros dentro dos PANs, e assim, foi um grande passo, né, uma grande conquista, né, para as espécies, a gente conseguir essa articulação e conseguir, né, finalmente ter esses programas, né? Só chamando a atenção que a gente está vivendo um momento bem legal, né, Everton, dentro do... Eu já dei uma cobrada no Everton antes de começar ao vivo a live, mas nós estamos no momento, no plano de ação dos primatas do Nordeste e dos primatas da Mata Atlântica, no momento de elaborar protocolos. Na verdade, a gente já está caminhando para a finalização, protocolos de manejo, né? Tanto ex situ como in situ. Então, isso são ferramentas que vão ajudar tremendamente a gente no manejo dessas espécies. Ótimo. Bom, acho que Desculpa, Thaís, deixa eu só complementar que a Mônica falou dos protocolos. Então, no site também do ICMBio, no site do PAN do SAUIN, a gente tem também os protocolos. No livro, vocês vão encontrar, são 7 protocolos, né, que foram elaborados pelos membros do PAN, né, e que vão ser, claro, aprimorados, atualizados, mas a gente já tem alguns. Então, quem quiser consultar. Ótimo. Acho que a intenção dessa pergunta é justamente isso, né? Para todo mundo compreender bem que não é os zoológicos e aquários que estão fazendo essa ação, é uma ação conjunta, né? É o que a gente chama de conservação integrada, né? Estão todos os protagonistas atuando junto.
E já que a gente está falando dessa estrutura, né, os programas, eles são estruturados através de studbooks, que é o que a gente vai começar a falar propriamente agora, né? A próxima pergunta é o studbook de cada espécie. E aí a gente já recebeu, né, uma pergunta através dos comentários na rede social, eu já vi que a Júlia Nigro, que fez a pergunta, já está aqui na live, ela já deu um oizinho. Então, vou começar com essa pergunta, né? A Júlia perguntou quais seriam os caminhos para ter, né, para se tornar um studbook, se essa profissão sempre é vinculada a instituições como zoológicos, né? Ela acredita que não é um trabalho feito sozinho, mas quer saber como que essa equipe é formada e quais são os profissionais que formam essa equipe. Então, Júlia, para te dar uma luz, né, o studbook é algo bem complexo, mas de uma forma resumida, o studbook é o que a gente chama de livro genealógico, onde tem todos os indivíduos, né, participantes do programa, toda a história de vida de cada animal, quem são os pais, de onde eles chegaram, para onde eles foram, né, todas as informações. E o studbook keeper é, então, o profissional responsável que organiza todas essas informações, que coordena esse studbook. O studbook keeper, ele é escolhido pelo conhecimento, pela experiência que ele tem com aquela espécie. E eles podem ou não ser funcionários de zoológico, não é uma regra, né? Mas eles precisam estar associados a alguma, né, entidade, alguma associação internacional que realiza esse trabalho de studbook. Aqui no Brasil, né, é o início desse programa, como a gente está falando, então ele ainda está com um formato um pouco diferente, mas já está se organizando dessa forma também. E no nosso caso, foi escolhido uma instituição keeper. E essa instituição é que nomeia o profissional dentro da sua instituição que vai ser o studbook keeper e organizar, né, a população daquela espécie. Então, hoje, né, todos eles trabalham em zoológicos, aquários e instituições relacionadas. Né? Espero que eu tenha respondido um pouco a sua dúvida. Depois, se alguns colegas quiserem complementar, explicar um pouquinho mais, né, o que é o studbook, mas é sobre isso que a gente vai falar justamente nesse ponto, né? O studbook do macaco prego, de peito amarelo, e o studbook do saúde de coleira, desculpa. Como que eles estão hoje, né? Quantas instituições estão participando, né? O panorama geral, número de indivíduos, faixa etária, se a gente tem, né, um panorama da procedência desses animais, né? Algumas curiosidades sobre o programa. Então, eu vou começar pela Cláudia, falando do Sauim, depois a gente fala do macaco prego. No caso do Sauim, a gente conseguiu entender que esses animais estão em 10 espécies, na qual 9 já passaram as informações sobre esses animais. Então, são 44 animais que vão fazer parte do studbook inicialmente. Esses são dados até 2019. Então, os dados que nós recebemos, a gente recebeu dados de 2018, dados de 2019. Já sabemos de nascimentos em 2020. Ah, nasceu em Brasília, nasceu em São Carlos, mas ainda não veio o dado oficial, né? Esse animal é o quê? É um macho, uma fêmea? Que dia nasceu? Ainda não, a gente ainda está trabalhando com os dados de 2019. Então, dessas 9 instituições que responderam os questionários, são 44 animais mantidos sob cuidados, dos quais 45% são fêmeas, 36% são machos e 18%, estou arredondando os números, ainda naquele momento do questionário eles eram indeterminados, porque eles ainda eram filhotes e não foram sexados, né? Para quem não está acostumado com manejo, a gente não tira o filhotinho da sua mãe para ver o que é. A gente espera ele crescer e ver, porque esse contato pode fazer com que a mãe abandone o filhote, né? Então, a gente não tira, a gente espera para fazer essa determinação. A maioria desses animais nascidos em cativeiro, nascidos sob os nossos cuidados, eles começaram a nascer, em sua grande maioria, de 2015 para cá, tá? Antes disso, nós praticamente tínhamos poucos animais representativos, né, nascidos nas instituições. Os fundadores, a grande maioria deles, veio dos CETAs de Manaus, que é quem recebe os animais que não têm condição de voltar à natureza e destinava anteriormente esses animais para as instituições que tinham interesse. Hoje, essa destinação vai passar sob o cuidado da Mônica, da Renata e o meu. Então, a gente vai, através do studbook, recebendo um animal de origem de vida livre, a gente vai dizer onde será o melhor lugar. Antes disso, não.
quem pode receber o SAUIN que está no CETAS de Manaus, que não tem condição de voltar. Então, a gente não tem muito histórico, estamos juntando essas informações agora, mas a grande maioria desses animais, nós sabemos que vêm de Manaus, não é igual o caso do Everton, pode ter vindo de vários lugares, não. A gente só tem SAUIN endêmico da Amazônia. Então, quem veio de vida livre veio da Amazônia. Então, é muito fácil, né? Então, a gente já sabe que os F1, os F2, quem veio depois, tem o histórico de ter vindo de vida livre, né? Então, a partir disso, agora a gente já sabe quem veio de vida livre, quem nasceu em que lugar, quantos são fêmeas, qual a idade desses animais, e a gente está informando isso no livro do Studbook, né? Então, esses dados estão sendo compilados para depois, mais para frente, a gente poder trabalhar esses dados geneticamente em outro programa. Ótimo. Ótimo. Vamos conhecer como está a realidade do Studbook do macaco prego de peito amarelo, então. Então, já do macaco prego de peito amarelo, a gente tem algumas complicações, né? A gente já tem um Studbook internacional, né? Lá na França, o pessoal já tem esse levantamento de algumas espécies, principalmente de alguns indivíduos, principalmente os europeus, né? Aí a gente montou esse Studbook aqui no Brasil para facilitar o levantamento de dados dos nossos grupos, né? E poder fazer um intercâmbio aí, uma troca de informações melhor também. O grande problema, às vezes, é instituições que mantêm os animais e não trazem as informações para a gente, né? Por exemplo, a gente tem um estudo de 12 mantenedores no Brasil que tem a espécie de xanthosternos. Só que a gente só tem informação de 4 instituições, por enquanto, né? A gente está cobrando, está indo atrás, Thaís também está perturbando um pouquinho, né? Para trazer essas informações, a gente aumentar, inclusive, o nosso número de indivíduos que a gente tem. Atualmente, a população atual, os dados que a gente tem são apenas 45 indivíduos nessas 4 instituições, né? Tem 19 machos, 20 fêmeas e 6 indivíduos ainda que estavam determinados no último relatório, que foi com base em 2019. A gente tem animais de diversas faixas etárias, animal que nasceu em 2018, animal que já completou 20 anos, por exemplo. Nesse levantamento, por exemplo, o Parque Ecológico de Americana, a instituição onde eu trabalho, tinha os 2 indivíduos mais antigos, né? Que são animais que chegaram para a gente em 1995, por exemplo, né? São animais que já estão 25 anos aí sob cuidados humanos. Mas a gente tem conhecimento de outras instituições que mantêm essas espécies, tem grupos reproduzindo, inclusive, né? Já em ambientes de cuidados humanos, e que ainda não passaram essas informações. Então, a gente precisa de dados maiores, melhor informação também, né? Desse grupo, dessa população atual que a gente tem dados, 38 desses animais, pelo menos, são aptos para reprodução, tá? A grande maioria, a procedência deles já são nascidos sob cuidados humanos, lógico que ficam sob cuidados da mãe, como a Cláudia falou do SAUIN, os preguinhos nossos também, a gente também geralmente deixa com a mãe. Às vezes pode ter algum probleminha ali, ser rejeitado pelo grupo, às vezes o grupo está com alguma disputa ali, territorialismo, pode ser que rejeite o filhote, então a gente pode talvez cuidar na mamadeira. Mas a grande maioria deles foram cuidados pela própria mãe, dentro do grupo já nascidos sob cuidados humanos, né? E essas ações integradas, estabelecimento de protocolos, tudo vai ser muito importante, né? Essa questão dos dados do Studbook, as informações dos protocolos, porque a gente está tendo grupos reproduzindo e, às vezes, vai estar começando já a reproduzir entre eles. Então, o risco de consanguinidade vai ser muito grande, né? Dessas espécies. A gente tem que se preocupar com isso também, né? Uma das preocupações do Studbook é exatamente manter uma população estável, viável, com grande variabilidade genética, para proporcionar indivíduos que possam chegar em ambiente natural
na natureza serem resistentes a doenças, a algum outro tipo de intercorrência que eles possam encontrar, né? A nossa intenção não é só chegar, vamos reproduzir e deixar dentro de um zoológico, dentro de um aquário. A ideia nossa é ter uma população viável, né? E poder também ter espaço em ambiente natural para poder pegar esses animais e também levar para a natureza, poder repovoar esses espaços aí que estão sofrendo as intervenções humanas, principalmente. Surgiu uma pergunta aqui quando você falou do histórico dos xantosтерnos, do Valdinei Martins. Ele quer saber se os xantosтерnos do CPRJ não são mais antigos que os de Americana. Não sei se você tem a resposta. Eu não tenho, porque o CPRJ é uma das instituições que não responderam ao nosso questionário, né? Eu tenho grande contato, amizade com o Alcides Piscinati, o bambambam da primatologia dentro do Brasil, né? Só ele e o professor Milton. E a gente já conversou várias vezes, conversou inclusive sobre essa questão da consanguinidade, mas o CPRJ ainda não mandou para a gente o questionário, né? Esse último de 2019, eles chegaram a mandar algumas informações, mas ainda não trouxeram o questionário para a gente. Então, a gente tendo esse relatório em mãos com todas as informações, a gente, tem instituição, inclusive no Nordeste, que recebeu vários animais de vida livre, tem reprodução, já pessoal de lá me contatou para pedir ajuda, para ver se tem oportunidade de destinar animal, só que também não aderiu ainda ao studbook. Então, a gente fica meio limitado, sem saber essas informações e meio amarrado, né, nesses casos. Mas eu acredito que o CPRJ deve ter animais que eles recebem há muito mais tempo, população, inclusive de vida livre, né? E deve ter animal até mais velho realmente lá com ele, sim. É legal lembrar, né, como a gente já falou, muito está se descobrindo sobre as espécies e ainda mais instituições vão aderir ao programa, né? É um programa, de certa forma, que está sendo estruturado de uma forma nova, recente. Então, a gente ainda está entrando em contato com as instituições, algumas estão conhecendo agora, né, como está sendo feito todo esse programa conjunto, e ao longo do tempo a gente vai ter todos eles aderindo com certeza, e aí vai ter um panorama mais geral da população. Então, já fica aí a dica, né? Se você conhece alguma instituição que mantém alguma das 25 espécies, entra lá no site, né, que talvez ainda não saiba do acordo, divulgue, fala para entrar em contato, que a gente é como coração de mãe, né? Quanto mais gente participando do programa, melhor para a conservação da espécie. E aproveitando que o Everton falou da questão de consanguinidade, surgiu aqui uma pergunta para as meninas do Sauim, né, do Cauê. Se existe algum controle populacional da genética dos animais vindos dos fragmentos de Manaus, no caso de Sauim. Como você disse, é uma região muito restrita, né? Então, como é que fica esse controle populacional da genética? Então, então, como a Cláudia bem colocou, os animais que chegam, que são atropelados, enfim, que são entregues, que são resgatados, eles todos se concentram, né, atualmente nos CETAs de Manaus, certo? Então, como a gente já tem o plano de ação, né, desde 2011, como é que acontece? Como é que acontecia? Né? A Cláudia já bem explicou como é que começa a partir de agora, a partir do estabelecimento do programa, mas como é que acontecia antigamente? Bom, primeiro que existe, né, eu acho que muitos conhecem aqui, o projeto Sauim de Coleira, né, que é um trabalho de monitoramento, enfim, uma série de estudos de acompanhamento, de monitoramento desses grupos que vivem dentro dos fragmentos de Manaus, coordenado pelo professor Marcelo Gordo, né? Eu estava até tentando lembrar aqui a data, há quantos anos, mas eu não vou nem me arriscar aqui, mas enfim, há muitos anos ele faz esse monitoramento com uma série de parceiros, uma série de alunos, certo? Então, assim, a gente tem mais ou menos, quando esse animal chega nos CETAs, né, a partir das informações de onde que o animal foi encontrado, a gente tem mais ou menos como precisar da onde que veio, qual fragmento ele veio. Por quê? Porque muitos fragmentos, as populações desses fragmentos são monitoradas pelo projeto Sauim de Coleira, né? Então, a partir dessa informação, é possível, né, conversar. Então, o grupo do PAN,
né? Os planos de ação, eles têm um grupo de assessoramento técnico para decidir algumas coisas, e essa era uma delas, né? Então, esse grupo de assessoramento técnico ajuda nessa destinação, né? Para onde é que esse animal vai, ajuda a tentar entender, né, de onde é que ele veio, de acordo com as informações que a gente consegue do resgate desse animal, certo? O CETAS concentra, ele tem o registro dentro, claro, a gente sabe que nem sempre a informação é precisa, mas com a melhor informação possível, então é decidido, né, o CETAS recebe, aí dependendo da condição do animal, dependendo de como é que esse animal evolui, né, é tomada essa decisão. Acho que é mais ou menos isso. Mônica? Não existe, assim, precisamente respondendo a pergunta em relação a alguma análise genética, isso não existe, mas, até onde eu sei, me corrija se eu estiver errada, Rê, o Marcelo Gordo, ele fez uma análise de viabilidade populacional e, até onde eu sei, essa população de Manaus, quer dizer, a população de Saião de Coleira ainda mantém uma grande variabilidade genética. Então, por enquanto, isso ainda não é um problema, né, de a gente estar recebendo animais que na natureza já são consanguíneos, né, já tem um índice de parentesco muito alto, né. E aí eu queria fazer um gancho agora dessa pergunta com os santosternos, né, com o macaco prego de peito amarelo, que aí é justamente o grande gargalo desse programa, né, que na verdade o programa do macaco prego do peito amarelo, ele não começou agora, né, essa manutenção ex situ, né, sobre cuidados humanos, isso é uma coisa antiga que data da década de 90, na verdade. Em 92 começou foi montado um comitê para conservação, né, e começou-se a ter um manejo integrado, inclusive com trocas de animais entre o plantel da Europa e o daqui do Brasil, né. Isso foi mantido por algum tempo, mas devido à desorganização das nossas instituições, a gente precisa falar isso aqui, acabou que começou a ser encontrado um alto índice de hibridismo dentro dos zoológicos, das instituições que mantêm. Por quê? Porque, como a Cláudia bem falou, ao contrário do sauim, que vem de Manaus, do hábitat natural, a maioria dos macacos pregos, eu arrisco dizer que a maioria que chega em instituições, eles vêm de local desconhecido, então, seja porque estava sendo criado ilegalmente como pet, né, até ele chegar, né, a história de tráfico de primata, de macaco prego é uma coisa muito antiga, então, a gente não sabe a origem da maioria desses animais que entraram em cativeiro há décadas atrás, que se reproduziram, né? Eu acho que foi em 2008, salvo engano, o ano, mas a Cecília Querulfi, ela coordenou um projeto justamente de genética desses animais que estavam mantidos em instituições, e ela acabou chegando à conclusão de que não valeria a pena salvar nenhum em relação a dizer que era animal puro, né? Ela quase condenou todo o plantel cativo nessa época, quer dizer, né? Há 10 anos atrás, era esse o cenário que a gente tinha. E por conta disso a gente acaba, assim, o programa de conservação minguou, né? E agora a gente está tentando retomar isso, né? Então a questão genética é sim um fator muito importante para o programa dos santosternos, né? Essa questão de controle reprodutivo também é uma coisa que a gente tem que conversar, porque o macaco prego ocupa muito espaço, dá muito trabalho para manutenção, né? Diferente do sauim. Então, a gente também tem uma certa resistência a conseguir instituições, não só para o de peito amarelo, qualquer macaco prego, a gente tem uma resistência para conseguir instituições que participem de programas de conservação dessas espécies que são mais difíceis de criar, que demandam uma maior atenção, um recinto maior, né? Então, assim, eu vejo vários gargalos, né? Vários desafios, Everton, que a gente tem pela frente para a gente conseguir tocar, assim, de forma bem legal esse programa, né? Mas, enfim, faço o apelo que a Thaís fez, né? Vamos mais gente se juntar e vamos tentar resolver todos esses gargalos aí para a gente ter realmente uma população viável que possa subsidiar, né, manejo in situ, né? Que é nosso grande objetivo aqui.
Certo. Só complementando, recebi aqui uma boa notícia da nossa diretoria de conservação de que a gente já tem o questionário dos PRJ. Eles têm hoje 26 animais e o mais velho tem 21 anos. Então, acho que dá uma ajudinha aí na curiosidade de saber se o animal era mais velho ou não. E já tem um monte de outras perguntas surgindo aqui. Calma que senão não vai dar tempo para todo mundo. Vamos lá. A próxima pergunta que a gente tem, deixa eu voltar aqui, que saiu da ordem, é do Paulo. Ele quer saber se a ideia dos studbooks é haver um para cada uma das espécies ameaçadas no Brasil. Seria uma ótima realidade, né? Hoje a gente tem na nossa lista, me corrijam se eu estiver errado, 1.173 táxons considerados ameaçados. Então, teriam que ser 1.173 studbooks, né? Então, é uma ótima ferramenta, mas a gente precisa, claro, de pessoas, de recursos, e isso tudo é uma construção, é uma caminhada. Então, a gente começou com 25, né, que já existem ações integradas, conjuntas com os PANs, né, para justamente ir adquirindo essa expertise e aprimorando esse trabalho no Brasil e ver quantas mais a gente consegue ajudar. Claro que a intenção é ajudar quantas mais puderem, né? Mas, só uma observação, Thaís, também Sim. nem todas as 1.000 e tantas têm necessidade do componente ex situ, né? A gente tem que ver isso. Na verdade, sim, o nosso objetivo maior seria todas as que a gente identificar que tem a necessidade do componente ex situ, a gente montar, sim, um studbook. Isso seria o mundo ideal. Mas nem todas têm essa necessidade. Tem muitas espécies que a gente ainda consegue fazer conservação só com as populações na natureza. Com certeza. Esse é o fator principal. Há toda uma análise, né, por trás para a gente decidir qual que vai ser o manejo adequado para a conservação daquela espécie. E a próxima pergunta, ela apareceu já em outros momentos também, mas ela é sempre interessante. Acho que a Mônica vai gostar de responder de novo. Sobre essa questão dos studbooks, a Maiara Mello está perguntando se existe alguma restrição quanto à soltura dos animais reabilitados depois que eles passam por setas e centros de reabilitação. Então, não, sendo espécie ameaçada, gente, como a gente já falou aqui, todas as espécies ameaçadas de primata, a gente está falando do universo primata e xenartra, tá? Eu vou deixar as outras espécies para os colegas que vão vir nas outras lives conversarem. Mas, como para primatas e xenartra, a gente já tem planos de ação, né? E o que é um plano de ação? É a gente fazer um planejamento para a conservação. Então, qualquer reintrodução, soltura, repovoamento que seja feito, qualquer translocação, qualquer ação de manejo, tem que passar por uma avaliação criteriosa, né? Então, assim, eu faço até um apelo aqui, que a gente tem muito problema com isso, um apelo para que quem tiver espécie ameaçada, que acha que está apta para ser liberada na natureza, precisa de uma autorização do ICMBio. E o ICMBio não faz só essa decisão. Tem os planos de ação, tem os grupos de assessoramento técnico, grupo de especialistas, tem aqui também agora, né, para algumas das espécies, os programas ex situ. Então, a gente passa pelo crivo de todos esses colaboradores, né, essa proposta de manejo, para ver, de fato, situação a situação. Né? Não dá para eu responder de forma generalizada, porque cada caso vai ser um caso, cada espécie vai ser um caso diferente. Com certeza. Sempre são muitos critérios, como a gente sempre fala, né? E a outra, são, na verdade, duas perguntas que a gente pode responder de forma conjunta, e vai ser mais direcionado aos nossos keepers, a Cláudia e o Everton. A Paola, ela quer saber como que estão sendo escolhidos os casais para reproduzir dentro do cativeiro. E, ao mesmo tempo, acho que a gente pode contemplar na mesma resposta, o Léo quer saber se entre cruzamento de pai e mãe com filho e cruzamento entre irmãos, qual que é considerado mais consanguíneo. Então, acho que a gente pode responder de uma forma geral, falando como que são os critérios para decidir os casais, evitar essa consanguinidade, e claro que a gente tem ajuda de softwares para isso, e que nem sempre, né, a reprodução ela é obrigatória para todos os animais. Então, se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso, quem quer começar? Começar, então. A questão, acho que o risco maior da reprodução que cause consanguinidade
são a reprodução entre irmãos, né? Que eles são bem idênticos ali geneticamente, então vai dar um problema muito maior, né? A escolha do casal, por enquanto, a gente não está conseguindo ainda ter, o que a gente falou, a gente precisa de informações, de mais dados, nosso projeto está começando, né? A gente está aí há 2 anos trabalhando com esses studybooks, então a gente está começando a ter algumas informações e ter algumas ideias sobre o trabalho, né? Não dá ainda para a gente chegar, a gente vai formar esse vai juntar. O que a gente tem atualmente nas instituições já são casais que estão há algum tempo já juntos, já estão formando os grupos, já estão se reproduzindo. Então, a gente está pegando essas informações e depois é que a gente vai conseguir, geralmente, o mais ideal realmente é o trabalho com um software, realmente, que faça essa análise de viabilidade, de população a longo prazo, né? A gente agora, em março, antes da pandemia, de estourar esse boom todo, né, que isolou todo mundo, é importante a gente comentar que a gente teve todos reunidos, todos os Studybookkeepers reunidos em São Paulo. A ZAB trouxe especialistas dos programas, né, de controle populacional, de plano de coleção, né, tanto os INS como o criador do PMX, que é a grande ferramenta hoje que faz essa análise de viabilidade, e a gente ficou imerso uma semana falando só sobre esse tipo de informação, né? A alimentação de dados nos programas e como a gente avaliaria cada gráfico, cada união de casal ali que a gente pode ir testando e simulando ali no computador para fazer a ideia de qual que vai ser melhor os casais a gente unir ali, né? De maneira bem prática, então são 2 programas, né? Um onde a gente cria o Studybook, a gente passa as informações, então vai ter qual os pais, idade, já se reproduziu, quem são os filhos. Então, a gente está trabalhando nesse primeiro programa. Esse primeiro programa se conecta com o segundo, que ele vai transformar isso em dados matemáticos que diz quais são as melhores probabilidades. Nós já tivemos o contato com esse, mas um contato empírico, não com os nossos animais ainda, né? Então, a gente sabe que o próximo passo, depois do Studybook pronto, ele vai ser linkado com o PMX, e esse PMX que vai dizer, olha, esse casal, legal, esse daqui não tão legal, daí vão procurar as outras possibilidades de criação. Isso a gente está, eu, por exemplo, estou primeiro trabalhando com os indivíduos de natureza, depois a gente tem os filhos, né? Os F1, os F2, daí a gente vai trabalhar com eles. E esse, né? O pai e a mãe são tal, já vai vir migrado do Studybook, qual é a melhor possibilidade, né? Então, a gente ainda não está trabalhando no segundo programa, a gente está fazendo o Studybook ainda. O programa genético é um segundo passo. Como a gente vem falando, né? É uma construção, é um processo, né? Então, por isso que a gente está também divulgando justamente para tornar conhecido, ao mesmo tempo que a gente vai aprimorando e tendo mais novidades, a gente também vai divulgando para vocês o andamento desses programas. Mas acho que ficou bem claro para todo mundo como é que funciona essa parte das melhores combinações, né, digamos assim, para a conservação. A gente chegou, então, em 1 hora de live, também está rendendo hoje, e para a gente chegar, né, na nossa finalização, é sempre bom reforçar que todo esse trabalho, né, dos Studybooks, ele é totalmente relacionado com o conceito de conservação integrada. São as instituições que trabalham com partes ex situ, aliadas às instituições do in situ e também ações de pesquisa, de educação ambiental. Então, eu queria que vocês, né, falassem, Renata, Mônica, como parte do PAN,
Cláudia, Everton também estiverem algum conhecimento de algum projeto, trabalho que está sendo realizado, alguma literatura específica, material educativo, enfim, quais outras ferramentas a gente pode indicar para quem está nos assistindo para eles conhecerem melhor essas espécies, as ações que estão sendo realizadas em prol da conservação delas. Se quiser começar a falar alguma coisa das ações do PAN do Sauim, Renata, fica à vontade. Bem, então, como eu falei ali no início, né, todo o material do plano de ação, ele está disponível no site do ICMBio, né, então é só colocar lá no Google. O plano de ação do Sauim tem um programa de educação ambiental, então isso é uma coisa muito forte no PAN, essa parte da educação ambiental é super forte, traz resultados muito legais, tem trazido resultados muito legais. A gente tem a Daisy Campista, que muitos de vocês conhecem, né, que é uma super parceira nossa desde o início do PAN, e a Daisy que toca muitas das ações de educação ambiental, junto com o pessoal do CEPAM, né, do Centro de Biodiversidade Amazônica do ICMBio, né, na pessoa do Diogo também. E eu queria destacar também, só para eu não perder essa informação, a Cláudia comentou um pouco antes sobre o sucesso, né, na reprodução do sauim a partir de alguns anos. E aí eu queria só destacar um grande parceiro para o sauim de coleira, que é o pessoal da Durrell Conservation Trust, né, que eles têm, eu não vou nem entrar em detalhes assim do histórico para não me alongar muito, mas eles, em parceria com o ICMBio, né, com o CPB, através do CPB, a gente tem desenvolvido workshops que muitos de vocês participaram, workshops de calitriquídeos, né, justamente para tentar melhorar as práticas, né, de forma geral, não só para a reprodução, né, mas para melhorar todas as condições baseado na experiência deles. Eles têm uma ampla experiência, né? Eles têm sauim, então desde 2015 em Manaus, antes no primeiro foi CPRJ em 2014 e depois 17, né, Mônica? Não, teve 18 e 19. Foi em Guarulhos. E 19 a gente teve em Viçosa, já foram 4 edições. Em dezembro de 2017 foi em Guarulhos e em fevereiro de 2019 foi em Viçosa. Então, enfim, só para lembrar que eu acho que a partir, né, desses workshops, né, casa muito com isso que a Cláudia falou, né, de como a gente aprendeu muito a manejar os bichos, a criar esses animais, né, nos zoológicos, enfim, só queria destacar. Então, assim, eu convido todo mundo, né, a visitar o material do PAN. No site do ICMBio tem tudo lá, né? Tem os livros, tem as matrizes de monitoria, de elaboração, com todas as ações que foram propostas. Enfim, tem todo o material lá, né? E outras coisas também. E aí, se tiverem também qualquer outra, quiserem mais coisas, é só entrar em contato conosco, né? Nossos contatos estão lá também na página. Ótimo. Deixa eu só complementar antes aqui, a Paola perguntou, né? Perguntou não, ela comentou aqui que seria interessante incluir os dados genéticos em conjunto com os dados genealógicos, justamente para fazer a formação dos melhores casais, né? Que ela fez um trabalho bem legal com o mico-leão preto, e que a gente solicitou para ela disponibilizar o link aqui para todos que quiserem ver, mas acho que é só legal reforçar que a parte genética está sendo levada em consideração, né? Como a Cláudia bem explicou, a gente está numa construção desse studbook. Então, primeiro a gente está conhecendo quais são os animais, para depois, através desse outro software, fazer essas combinações de melhores casais, levando em consideração todas essas questões genéticas. E estudos genéticos, propriamente ditos, eles vão ser realizados para cada espécie conforme a viabilidade, né? A gente ainda não tem como realizar para todas, mas claro que isso também é uma possibilidade. Mônica levantou a mãozinha, pode complementar. Não, eu acho que é isso, a gente até, né, Thaís, já teve uma conversa, acho que há 2 anos atrás, no início, a gente já identificou, inclusive, laboratórios, né, que podiam assumir, então tem uns laboratórios identificados para fazer os mamíferos, outros para fazer as aves, né, então a gente já tem isso meio que mapeado realmente. Só complementando o que a Rê falou, né, de material que você perguntou, então o PAN Primatas do Nordeste também tem todos os PANs, né, do ICMBio, os planos nacionais. Cada um tem a sua página,
né? Então, o do Primatas do Nordeste também está no segundo ciclo, e é interessante que o Santos Ternos, ele era dividido em 2 planos de ação, né? Ele como a distribuição dele entra um pouco no sudeste, né? Ali a pontinha, então ele fazia parte do plano dos mamíferos da Mata Atlântica Central e do Primatas do Nordeste. Agora a gente puxou, né? Não faz sentido ele ficar dividido, ele está todo no Primatas do Nordeste. Então, lá tem material, né? Tem os protocolos, ainda não estão disponíveis, a gente ainda está terminando, mas uma vez os protocolos de manejo finalizados, e a gente vai ter protocolos para manejo in situ e ex situ, vão ser divulgados também na página, provavelmente não do ICMBio, mas do CPB, né? E provavelmente no da ASAB também. E para macaco prego, né, Everton, tem um guia de manejo ex situ recém-publicado da EASA, né, da Associação Europeia de Zoológicos. Então, sim, também quem se interessar é fácil encontrar no site da EASA, você encontra esse guia de manejo ex situ. Ótimo. Bom, ó, vocês falaram da Deise, ela apareceu por aqui dando boa noite para todo mundo. Então, a Deise está nos assistindo aqui, ó. Estamos privilegiados nesse sentido. Não temos mais perguntas nesse momento, mas foi uma ótima live, né? Como a gente previu aí, uma conversa em torno de 1 hora, para todo mundo também. Para a gente dar o gostinho, né? Ninguém vai sair daqui especialista em macaco prego e sauim. Mas a gente quer justamente fazer essa divulgação e estimular a participação de todo mundo, né, no Studbook, na divulgação, ajudando da forma que pode. Então, vou pedir agora para cada um dar um recadinho final aí para quem está nos assistindo antes da gente encerrar a nossa live. Vou pela ordem que estão aparecendo aqui para mim. Pode começar, Cláudia. Então, agora a gente tem, eu acho que todos os outros keepers, a gente tem ideia de quanto a informação é importante, quanto a gente precisa dessa informação para começar a trabalhar. Então, a gente às vezes está esperando, às vezes o animal podia estar se reproduzindo e a gente não sabe nem onde ele está, né? Então, passando essa fase de recolher todas as informações, informações sérias, né, verídicas, a gente pode começar a trabalhar da melhor maneira possível, que todo mundo está se doando, a gente faz isso por um prazer, um amor enorme pela espécie, a gente tem total consciência da ameaça, do que está acontecendo e que a gente pode ajudar, por menor que seja a população, sob os nossos cuidados, né? A gente tem que conhecer essa população para poder manejar ela da melhor maneira possível, e a gente, melhor que ninguém, conhece o dia desses animais e pode montar os melhores protocolos em conjunto com todos os zoos, criadores conservacionistas, os melhores protocolos para melhorar entre as instituições e para quem falar, olha, agora eu posso ter sauim porque eu tenho espaço e existe um protocolo que eu vou seguir, né? Então, a gente precisa das melhores informações possíveis para ir para a segunda parte, que é a parte genética, e conjuntamente montar os melhores protocolos. Mônica? Não, é isso, gente. Acho assim, meu recado é que realmente a gente precisa das mãos, né? E trabalhar, otimizar pessoas, recursos, ideias, erros, acertos, né? A gente precisa compartilhar para, de fato, a gente fazer conservação, né? A gente fazer uma conservação de qualidade para essas espécies. E deixar também, quem precisar, como a Renata falou, mais informação, quiser trocar ideias, né? Tem nosso e-mail, é fácil de conseguir lá na página do CPB. O CPB agora tem um Instagram, né, Rê? Eu vou deixar a Rê falar, que ela é responsável pelo Instagram. Então é isso, agradecer, né, mais uma vez a audiência. E em setembro eu estarei aqui de volta com mais lives. Vamos lá, então, Renata. Eu queria agradecer também, e vou muito no que a Mônica falou, a gente só vai conseguir, né, ter sucesso nas nossas ações de conservação se a gente se unir, né? Somos tão poucos nessa causa, então a gente precisa mesmo se unir. Eu fico muito feliz, eu que acompanho o sauim, né, apesar de estar no PAN desde que entrei no CPB, mas eu fiz o meu mestrado com o sauim, então a minha história com ele é bem antiga.
E claro, tem um carinho especial e eu fico muito feliz de ver que a gente está conseguindo cada vez mais avançar, né? Apesar da situação crítica que nos deixa muito preocupada, a gente fica realmente muito, muito preocupada, mas assim, unindo os esforços, nos juntando, conseguindo fortalecer essa população de cativeiro, né, que a gente vai conseguir ter sucesso nas nossas ações. Então, assim, a gente está lá no CPB totalmente à disposição, né, não só para o sauim, para qualquer outra espécie, né. Vocês podem achar os nossos contatos fáceis, o Instagram hoje, que é uma ferramenta super fácil de contato, mandem mensagem no Instagram, a gente vê as mensagens, a gente responde, né, e visitem os PANs, né? O PAN, como a Mônica falou, é uma ferramenta, é uma política pública para a sociedade se inteirar e muitos de nós aqui, muitos de vocês participarem, inclusive, desses, como nossos colaboradores, participarem dos nossos PANs. Everton? Agradeço aí a oportunidade de estar aí falando um pouquinho sobre o nosso trabalho. Acho que é importante essas lives para divulgar os bastidores do trabalho do zoológico, pelo menos um pedacinho do que a gente faz, né? Porque às vezes as pessoas entendem de forma errada. Então, a gente está aqui divulgando uma parte do nosso trabalho, apresentando a importância da conservação integrada, né? Não é simplesmente trabalhar dentro de um zoológico, reproduzir o bichinho aqui para todo mundo ver filhote. A ideia é muito maior. Então, a gente trabalha ligado a ICMBio, pessoal do CPB, CEMAV, outros setores de dentro do ICMBio, pensando exatamente em ter animais não só dentro do zoológico, dos aquários, mas devolver e reabilitar muitos animais também para ambiente de vida livre, né? Tem zoológico hoje que trabalha recebendo animal também atropelado, cuida e depois leva para uma área de soltura. Então, a gente está divulgando aí as nossas preocupações, os nossos trabalhos, né? A Mônica e a Renata eu conheci nesses workshops da Durrell, inclusive, a Claudinha, há tanto tempo a gente trabalhando aí dentro de zoológico, a Thaís também, né, Thaís? Tantos outros. Então, assim, o zoológico não é uma ilha, não é lugarzinho fechado. A ideia nossa é exatamente essa integração, a gente está sempre em contato, sempre em benefício, em preocupação com os animais que a gente tem sob os nossos cuidados, sempre visando o melhor para eles. Com certeza. Bom, e eu quero agradecer em nome de todo mundo, né, que está assistindo, por vocês terem aceitado participar desse momento com a gente. É sempre muito bom ouvir todos vocês. Agradeço em nome de todo mundo mesmo. Como curiosidade, é que a gente gosta, né? Ficou brincando na outra live, Mônica, sobre os parentes estarem assistindo. Então, para homenagear todos os nossos parentes que nos dão esse apoio, eu estou vendo aqui que o Paulo, irmão da Ladeira, está aí. Manda um oi para o Paulo, Ladeira, que está te assistindo. E, novamente, agradecer todo mundo, dizer que as lives são todas as quintas-feiras, às 7 horas, aqui pelo nosso Facebook. Elas vão depois ficar gravadas, a gente vai disponibilizar no YouTube. Então, quer que um colega que quer saber, manda o link para ele, pede para assistir depois. Quanto mais gente souber desse trabalho que a gente está realizando, é muito importante. Então, agradeço a todos que participaram com a gente e sempre que tiverem dúvidas, ficou com alguma pergunta, quer saber mais, a ASAB também está sempre aberta. Podem mandar e-mail para o secretaria@asab.org.br ou conservação@asab.org.br. Pode entrar no site da ASAB, tem página de contato que a gente vai continuando essa nossa conversa sempre que surgirem dúvidas. Então, muito obrigada, pessoal, e uma boa noite para todo mundo. E até quinta-feira que vem a gente vai dar uma folga para a Mônica, vamos deixar de falar um pouquinho de primatas, a gente vai falar de aves, né, de studybooks de aves. Então, espero todo mundo aqui de novo, tá bom? Tchau para todos.